Então vamos lá, pega seu cafezinho aí que a gente vai falar sobre o top 3 fundos imobiliários, que eu sei que vocês gostam, do top 3 fundo imobiliário, e hoje a gente vai fazer uma análise aqui de alguns fundos que, na minha opinião, estão mais descontados do que deveriam, beleza? E começando aqui, é lógico, vou usar a GD Tools, que é muito mais fácil pra você fazer esses screening. Aqui dentro dessa plataforma, a única coisa que você precisa é colocar os filtros aqui, que já vai sair ranqueado pelo método 2 em 1. E ainda você consegue dividir por segmentos. Então, neste momento, olhando para o cenário macro dos fundos imobiliários, você consegue perceber que os fundos de laje ainda estão muito prejudicados. Depois que aconteceu a crise, que muita gente teve lockdown, que muita gente teve que sair home office e tal, laje sofreu pra caramba. E laje normalmente sofre pra caramba mesmo, porque tem contratos típicos que vencem mais rápido, mais vacância financeira também. E aí isso faz com que o fundo ele caminhe descontado por grande parte do seu período de existência. E lógico que isso se acentua quando a taxa Selic tá alta. E a gente viu a taxa Selic bater 13,75, dá uma regredida para 10,50, mas de novo estamos meio travado aí, né? Inclusive a reunião do Copom vai acontecer hoje. Tô gravando o vídeo aqui às 8 horas, ainda não saiu o resultado do Copom. Provavelmente vai manter 10,50 ou vai subir um pouquinho, 10,75. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã eu vou falar sobre taxa Selic com vocês, beleza? Mas em geral, quando a taxa Selic tá alta, as lajes sofrem ainda mais. Então vamos dar uma olhada aqui no segmento de lajes pra gente ver o quão descontado eles estão, né? Você consegue perceber aqui que praticamente todos os fundos que passam nesses filtros mínimos aqui, eles estão descontados. Olha que loucura. GTWR 0,81, 0,74, 0,91, 0,9. E aqui tem alguns fundos interessantes pra gente olhar. Se você der uma olhada aqui na liquidez, que mostra o quanto esses fundos são negociados, a gente tem dois fundos aqui com a liquidez absurda, que é o KNRI e o PVBI, que inclusive ambos estão descontados também. PVBI aqui com 0,88 e o KNRI com 0,94. Então o primeiro ponto que a gente vai fazer desse vídeo é comparar esses dois. A gente nunca fez um top 3 comparando, né? Isso aqui então vai te ensinar muita coisa. Primeiro a gente lê o RI do KNRI, depois a gente lê o relatório gerencial do PVBI. A gente vai comparar qual dos dois seria melhor para o seu caso. Lembra que não existe verdade absoluta. Você pode ter uma concepção de risco diferente da minha, e por isso que você tem que aprender a analisar relatório gerencial, inclusive para embutir o seu risco ali e você entender se vale a pena para você investir ou não. Por isso que a nossa rentabilidade é diferente, né? Por isso que a minha rentabilidade é diferente do Joãozinho, da Mariazinha, de outra pessoa, porque senão todo mundo tivesse a mesma concepção de risco, todo mundo teria os mesmos ativos, investiriam nos mesmos ativos, todo mundo teria a mesma rentabilidade, o que não é o que acontece no mercado financeiro, né? Então bora lá. Então eu já abri aqui os documentos. Quando você tá aí na GD Tools, inclusive, é só você clicar aqui no botão que já vai abrir o fundos.net, você já consegue baixar aí todos os relatórios, tudo que você quiser, para você conseguir acompanhar o fundo imobiliário. Então no fato relevante do KNRI, fato relevante, recente, pelo menos você tem que ler, né? Pelo menos os recentes você tem que ler. E aqui o KNRI veio avisar que na presente data celebrou uma escritura pública de compra e venda, tornando-se proprietário da fração ideal correspondente a 57% das unidades autônomas que compõem a Torre Cristal. Então ele tá falando, pô, comprei ali 3 pedacinhos da Torre Cristal aí, que dá 57% ali agora da minha fração ideal, beleza? Então a gente sabe que fez uma compra. Vamos pro relatório gerencial, então, ver se a gente consegue enxergar alguma coisa diferente, que justifique esse desconto, alguma coisa do tipo. E é sempre bom você pensar da seguinte maneira: por que o fundo imobiliário cai? Tem dois principais motivos. Ou expectativa de que os dividendos vão cair, porque alguma coisa ruim vai acontecer, os dividendos vão cair, ou o dividendo caiu. Então, normalmente vai ser esses dois pontos que vai fazer um fundo imobiliário ceder, ficar descontado. Ah, Léo, mas por que o dividendo cai? Aí pode ser inúmeras coisas que a gente tem que identificar no relatório. Pode ser vacância, pode ser inadimplência, pode ser carência, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser problema com subscrições, e aí faz muita subscrição, dilui o pessoal e não consegue pegar esse dinheiro captado e fazer um bom investimento, aí dilui o cotista ali no rendimento, cai um pouquinho de dividendo também, mas em geral vai ser coisa ruim que vai acontecer pro dividendo cair. Se tiver acontecendo coisa boa, o dividendo vai subir. Então sempre quando o dividendo cai, tem uma expectativa de queda, o fundo imobiliário vai cair. Só que não foi o que aconteceu com o KNRI, né? O KNRI tá pagando aí R$1 já tem praticamente um ano, né? Vai fazer um ano, se ele distribuir agora, no mês 9 R$1 também, vai fazer um ano que ele tá distribuindo R$1, não tem problema nenhum. Então, agora quando você vai pro relatório gerencial, você tem que pensar, pô, o dividendo não caiu, eu tenho que então tentar ver qual que era o segundo ponto ali que fazia o fundo imobiliário cair, tenho que tentar ver o que o pessoal tá olhando no relatório e pensando assim, nossa, o dividendo vai cair, cara, já vou sair agora, porque o dividendo vai cair. Então a gente tem que ver qual que é a expectativa do pessoal, olhando pro relatório gerencial, por que tá ruim, o que tá fazendo ficar ruim. Então vamos lá, já vimos
da compra, né? E agora vamos pro relatório. Eu já sublinhei algumas partes aqui, justamente pra gente andar mais rápido, porque vamos ler vários relatórios gerenciais aqui. Eu sei que vocês gostam desse compilado aí rapidinho. Então, vamos lá. Prezado investidor. Aí ele falou aqui do fato relevante, que ele comprou ali um empreendimento, Roxavera Corporation Towers ali, que é o edifício Cristal. Aí ele falou assim que teve uma evolução expressiva da ocupação do edifício Botafogo, lá em Rio de Janeiro, que foi colocado 3 andares, atingindo uma taxa de ocupação de 57%, que antes era de 35%. Então, compra normalmente é um resultado bom. Depois, aumentou ali a ocupação do edifício Botafogo, que era um edifício difícil de alugar, alugou, tá 57% agora de ocupação, ainda tem um pedação ainda desocupado, né? Em São Paulo, 2 novas locações no edifício Roxavera aqui, outro condomínio de Santa Cruz, então diminuiu de novo a vacância física, né? E aqui ele fala que a vacância financeira caiu de 7,27 para 6,2. E aqui ele diz, conforme informado no nosso comunicado de rendimentos publicado em dia 30/8, o valor distribuído no dia 13/9 vai ser de R$1 por cota. Então até aqui nós só vimos notícias boas, né? Por enquanto só notícias boas. Esse gráfico aqui mostra uma coisa importante para nós, investidores de fundos imobiliários, né? Que consegue ver a cota de mercado e a cota de mercado reinvestindo os dividendos. Durante esse processo aqui, o KNRI comprou e vendeu muita laje, muito galpão logístico, né? Distribuiu muito dividendo. 95% de todo o lucro dele foi distribuído, certo? Logo, quando você vai olhar a cota, lá custava R$100 e agora custa 150. Subiu só 50% durante 10 anos. Léo, isso aqui é muito ruim, não bateu nem o IFIX, não bateu nem o IPCA, não bateu nada. O que você tem que levar em consideração sempre é a performance dos fundos imobiliários. Não tem como você desconsiderar os dividendos pagos, já que 95% do lucro vai ser pago em dividendo. Não faz sentido você desconsiderar ele. Então você tem que levar em consideração a exata performance, né? Não é a variação de cota. Você consegue perceber aqui que na performance, ou seja, com reinvestimento dos dividendos, tá ali com um resultado de 400%, né? R$400. Então, 400% ao invés só de 50%. Essa é a diferença, você considerar performance e considerar variação de cota. Quem considera variação de cota é o cara que normalmente gosta de criticar o fundo imobiliário, mas não sabe nem o que é performance. Tô meio fanho aí, né? Hoje eu acordei ruim da rinite, viu? Vai perdoando aí a fanhez, né? Mas vamos continuar aqui. Então a carteira imobiliária do KNRI é de 21 propriedades, 13 edifícios comerciais, ou seja, 13 lajes e 8 centros logísticos. Aqui você consegue perceber o quanto que ele tem de logístico, 45% da carteira e 54% de escritório. Ele fez essa nova compra agora do edifício Cristal e ficou um pouquinho mais de escritório. Antes era quase 50-50, né? Contrato típico, basicamente o mesmo tanto ali que tem de escritório, né? Basicamente os contratos típicos são para os escritórios e os atípicos aqui para os logísticos. O prazo médio remanescente aí, né? O vault dos contratos é de 3,85 anos. Aqui muita gente fica com medo porque, ai meu Deus, falta pouco tempo para finalizar os contratos, né? E todo mundo acha que o gestor ele fica parado, de bracinho cruzado, de jeito aqui, ó. Tranquilo, esperando o contrato vencer e só depois ele vai começar a pensar no que fazer, né? Na verdade não, já tá em tratativa. Então os gestores eles ficam fazendo renegociações. Normalmente antes de 2 anos, 1 ano antes de vencer os contratos, eles já entram em contato com o inquilino para ver se eles vão querer renovar, o que eles vão querer fazer. Fica tentando fazer contratos de reajustes, né? Justamente para poder alargar esse período de contrato. E se sim, o inquilino falar assim, não, eu quero sair, cara, ele já vai buscar outros inquilinos, né? No caso do KNRI aqui ele tem isso. Normalmente isso aqui vai acontecer em vários fundos de laje, até fundo de logística acontece, que é carência. Você consegue perceber que esse dinheiro aqui, ele tá deixando de receber porque ele deu carência pro pessoal. A carência é você entrar lá na laje, não pagar o aluguel, mas ficar na laje. Então, a vacância física diminui, mas a financeira não. E aqui, no caso, você consegue perceber que em 2025, lá em fevereiro, aí começa a terminar várias carências, que provavelmente foi ali no aluguel de fevereiro, 2024, né? E aí começa a terminar essas carências aí e aumenta a receita do fundo imobiliário. Aqui em junho de 2025 já é de R$400 mil, né? Muito, né? Quase 10% aí. Aqui você consegue ver a vacância financeira por segmento. Você consegue perceber que, olha pra você ver o quanto os logísticos eles são mais fortes, mais resilientes do que os escritórios. Nesse fundo imobiliário aqui que ele tem os dois, né? Logístico e laje. Você consegue perceber que o problema de vacância financeira e de vacância física praticamente não existe nos logísticos. É só uma vacância financeira no logístico aqui de 1,56%. Resto tudo é escritório, né? Tudo vago mesmo. Que você consegue perceber
perceber também a vacância pro portfólio, a física e a financeira. Aqui você consegue ver que a vacância física do escritório é de 13 e o do logístico é de 0,23. É loucura a diferença, né? Loucura a diferença. No total, o fundo, alugando para todos os seus lares, todos os seus logísticos, né? Os seus galpões, ele tem mais de 140 inquilinos. Isso aqui traz uma segurança imensa para nós, né? Porque 140 inquilinos é coisa demais, cara. Se um sair, não vai impactar tanto assim, né? Aqui você consegue ver o que ele adquiriu, né? O roxo era a Torre Cristal aqui, ó. Então ele pegou aí 57% da participação. Tem uma vacância financeira aí de 14%, mas os locatários são bons, né? Inclusive a CETEP ali, ó, Isa CETEP, isso mesmo, Transição Paulista. Ele tem uma alavancagem de 195 mil nesse Bioscare aqui e tem mais 150 mil no CRI Cabreúva. Então vai dar um total aí, vamos até fazer essa conta da alavancagem dele, 195 milhões mais 150 milhões. É, só pelo tanto de vez que eu tô limpando meu nariz aqui, você já pode deixar o like, né? Deixa o like aí que, pelo amor de Deus, hoje eu tô ruim da rinite, viu? Tá uma help aí. Então no total tá com uma alavancagem de 345 milhões, certo? E agora a gente tem que ver o ativo total do fundo. Você consegue ver isso facilmente no informe trimestral. Então vamos aqui na GD Tudo, aí você clica aí KNRI, aí você vem aqui no informe mensal, né? Falei trimestral, você consegue ver no mensal aqui, ó. Dá uma baixada aí no mensal. E aqui você consegue lá ver em ativo total, ó. Aqui em ativo total, 4,9 bi. Aí você vai lá na calculadora, pega isso aqui, vai ter que transformar isso aqui nas casinhas do zero lá, né? Então 345 milhões dividido pelos 4 bilhões aí, ó. Vai dar uma alavancagem, em vez de 100 para virar porcentagem, de 6,97. Uma alavancagem bem baixinha, né, na verdade. Descendo aqui para as informações contábeis, você pode ver que o potencial dele é de 28 milhões de aluguel por mês, né? O máximo que ele pode receber de aluguel é de 28 milhões, mas ele não tá recebendo isso porque 1,8 milhões tá com problema na vacância ali, né? Então ele não consegue receber isso, que tá vago. Tem mais um pouquinho aqui de carência, que é 357 mil. E aqui tem umas receitas não recorrentes de despesas aqui que fizeram reduzir. Mas recebeu aí na competência de julho, que é o que pagou em agosto. Na competência de agosto paga em setembro. Na competência de julho ficou ali 25 milhões. Aqui a gente consegue ver a DRE, ó, receita de aluguel em caixa, 20 milhões, que dá 0,73 centavos por cota. Aí vem receita de aluguel antecipado. Isso aqui é importante, porque nem todo mês vai ter aluguel antecipado. Aqui ele fala, ó, importante ressaltar que o valor das receitas considera antecipações feitas pelo inquilino no mês do montante, neste mês, por montante de 3,8 milhões, e que no mês anterior foram realizadas uma antecipação aí do montante de 4,4 milhões. Então isso aqui às vezes pode ser que não aconteça. Importante ressaltar, aqui no ponto 24, ó, considera-se apenas antecipações de receitas de aluguel referente à competência do mês vigente. Aí tem uma receita financeira aqui de um dinheiro que estava parado, né? Ele tinha um dinheiro parado, inclusive foi o que ele usou para poder comprar lá o edifício agora. E aí lucro com venda de ativo, enfim, deu total aí de resultado mensal de 27 milhões. Ele teve que tirar da reserva ali 409 mil, o que ficou ali uma distribuição de R$1. Então aqui a gente começa a perceber talvez o motivo da queda do KNRI. Será que o pessoal tá olhando para isso aqui falando, pô, isso aqui não vai continuar acontecendo? Tá tendo que usar reserva, mesmo com lucro de venda de ativo. Ele não vai continuar vendendo ativo, não vai continuar vendendo ativo para sempre. Então esse lucro aqui não vai acontecer. E ainda tá tendo que usar reserva para continuar pagando R$1. Será que vai conseguir continuar pagando R$1? Aqui inclusive você consegue ver o fluxo de caixa do mês de agosto. Essa tabelinha aqui é boa demais, né? Você vê o fluxo de caixa do fundo, né? É bom demais. Ele tava com 638 milhões no caixa depois da subscrição que ele fez, que ele capturou esse dinheiro, depois recebeu aluguel, aumentou, recebeu receita financeira que deixa dinheiro parado, recebeu receita financeira, receita com venda do ativo, aí teve custo de oferta, a compra do ativo que ele fez agora, benfeitorias ali, taxa de administração, papapá. Então ainda tem um saldo ali de 114 milhões, ainda dá para fazer uma outra compra de algum outro módulo, de algum outro edifício, né, ou de algum outro galpão ali. Galpão acho bem difícil com esse valor, de ser um galpão muito bom, mas dá para comprar também. Se a gente der uma olhada aqui nesse composição de rendimento semestral, a gente consegue ver aqui como que foi a composição do rendimento em agosto. Perceba, preste atenção, R$1 aqui foi o distribuído e o quanto que ele fez de resultado. De receita de aluguel foi 0,80, isso aqui não vai subir demais da conta, né? Não vai subir demais da conta, só quando esse patrimônio aqui for aportado, porque essa receita financeira vem de um dinheiro que tá parado, ele tá esperando para ter a oportunidade de comprar um bom imóvel, né? Você consegue perceber que em abril, quando ele não tinha tanto dinheiro em caixa, olha lá, a receita financeira é de 8 centavos, enquanto a de aluguel é 0,97. Então pode ser que isso aqui inverta, né? Pode ser que isso aqui inverta. Por exemplo, venha 20 centavos para cá e só de receita de aluguel eles recebam R$1 e aí fica aqui 9 centavos de receita financeira. Aí tem mais uma reservinha ali. Então para vocês aí que estão perguntando quanto que tem de reserva, no caso o fundo tem mais 1 centavo de reserva, ele pode usar mais uma vez aqui, se ele render 99, 98, ele pode usar mais 1 centavo de novo para pagar R$1. Mas caso contrário, se ele render menos, realmente não vai ter como dar onde tirar a reserva de lucro e pode ser que o dividendo
dividendo caia mesmo. Acredito que, mesmo que esse dividendo caia, a gente pode calcular um pior cenário aqui, né? Mesmo que esse dividendo caia, ele tem de tudo para poder voltar a pagar R$ 1, né? Então você tem a oportunidade de comprar ele hoje mais barato, porque o pessoal tá pensando que ele não vai pagar R$ 1, para poder depois, no futuro, pode ser que 1, 2, 3, 4 meses, até que ele consiga alocar aquele capital ali com um cap rate maior para voltar a pagar R$ 1, você consegue comprar ele mais barato. É assim que funciona os fundos imobiliários, meu amigo. É assim que funciona os fundos imobiliários. Você tem que esperar acontecer alguma coisa ruim no mercado, ou então a percepção, medo de alguma coisa ruim acontecer, pra você comprar ele descontado para depois ele retornar. Por isso é tão importante você aprender a ler RI, né? Por isso que é tão importante você aprender junto com uma pessoa que já lê RI, porque isso é difícil hoje em dia. Quem que vai te ensinar a ler RI desse jeito aqui? Então é importante você aprender a ler RI de maneira eficiente. Por isso que eu te convido, você tem a oportunidade de participar do Método 2 em 1. Vou deixar o QR Code aqui para você entrar na página, ver tudo que o Método 2 em 1 tem lá dentro. Você não pode assinar o Método 2 em 1, que é o melhor curso de fundos imobiliários do Brasil, do país, do planeta. Você não pode comprar esse curso sem sentir realmente a necessidade. Se você realmente quer investir profissionalmente em fundos imobiliários, se você realmente vai se dedicar para investir em fundos imobiliários, você tem que entrar lá e ser uma compra racional. Você olha lá, pô, não, esse curso tem isso, vai, é muita coisa, faz sentido. Aí você entra. Não quero nada aqui de maneira emocional, é realmente de maneira racional. Escaneia o QR Code aí, vê se faz sentido para você. Lá vai ter resultado dos alunos, quantos que eles conseguem, você pode comparar com o seu resultado que você tá tendo agora. É a facilidade que eles têm para ler RI, de ranquear fundos imobiliários, para ver o que ele tem que comprar na carteira dele. Enfim, isso aí vai com você, né? Eu tô só aqui fazendo meu papel, que é te ofertar o melhor curso possível. Então vamos lá, conclusão do KNRI. Pessoal com medo dele não pagar R$ 1, faz a cota cair. E junto com a subscrição que teve, né? Derrubou um pouquinho a cota. Pontos positivos no KNRI. Tá alocando capital com cap rate maior. Ele tá conseguindo diminuir a vacância física. Tá conseguindo diminuir a vacância financeira. Daqui a um tempo também as carências vão acabar. Então essa receita imobiliária aqui vai subir um pouco. Até por conta da vacância. Não vai ter tanta vacância assim mais, né? Diminuiu bastante ali, mais de 1,5%. Pode ser sim que no próximo mês ele tenha um resultado aí, tirando essa receita ali de venda de lucro com ativo, 2 milhões mais baixo. E aí isso vai fazer com que o rendimento caia para 0,97 centavos, 0,98 centavos. E mesmo assim, se a gente levar em consideração, olha só essa conta aqui é importante, hein? Presta atenção nisso aqui, ó. KNRI chegou a custar, olha só, isso aqui desde janeiro pra cá, tá? Chegou a custar R$166. R$166,32. E ele pagava quanto? R$1. Dividido por 166,32. Olha o yield aí que o pessoal aceitava receber no KNRI, 0,60. Neste momento, pode ser que ele caia ali para 0,97 de dividendo, né? Caiu 3 centavos o dividendo ali. Só que hoje está sendo dividido por 152,16. Olha o yield, 0,63, né? Então faz mais sentido você comprar agora do que antes. Mesmo com a queda do dividendo para 0,97, né? 97 centavos, ainda faz mais sentido você comprar agora do que antes. O pessoal comprava antes, não compra agora. É irracionalidade, realmente. O outro fundo imobiliário que a gente falou que ia ler, então, era o PVBI para comparar com o KNRI. O café já acabou, vamos pegar um cafezinho de novo. Esse vídeo aqui vai demorar, porque o tanto de vezes que eu tô suando a nariz aqui não é brincadeira não, meu parceiro. Então, já deixa o like no vídeo aí se você não deixou ainda. Então, vamos lá, o PVBI também é um fundo gigantesco, 2,8 bi, né? O KNRI é quase o dobro, 4 ponto algumas quebradinhos lá de bi. Só que aqui a gente consegue ver que ele tem uma liquidez, esse ADTV aqui é a liquidez, tá, diária, então tem a liquidez maior, tem um número de cotistas absurdo. Vamos ver o que aconteceu aqui no último relatório do PVBI. Ó, teve uma devolução de 247 metros quadrados aqui da BL do ativo Deone. Foi realizada uma assinatura revisional aqui de 1.000 metros quadrados, 1.183 mil metros quadrados no ativo Faria Lima e 620 metros quadrados no Deone, de modo a impactar a receita imobiliária a partir da competência de outubro e julho. Ao final do mês, o fundo acumulou uma reserva aí de 2 centavos. A vacância física de julho foi de 15,19 e a vacância financeira foi de 7,4, dado que alguns ativos têm contratos de renda mínima garantida que cobrem vacância. Muita gente que não entende o que é essa renda mínima garantida, eu vou te explicar agora. Mas você já consegue perceber que o PVBI tem muito mais vacância do que o KNRI, né? E tá praticamente quase o mesmo desconto. Aqui você consegue perceber que o dividendo do PVBI já caiu, né? Era 70 centavos, caiu para 65 centavos. Consegue perceber que a liquidez está aumentando, o número de cotistas está aumentando pra caramba. Aqui a gente vê um ponto importante dentro do PVBI. Olha a vacância física desses ativos. Presta atenção aqui, ó. O Faria Lima aqui tem uma vacância física de 12%. O Union aqui, o Faria Lima, Union, né? Union, se eu não me engano, é cebola. Tem
84% de vacância física, o Vila Olímpia tem 34% de vacância física e o Deone tem 23% de vacância física. Só que aí você olha aqui do ladinho aqui, ó, vacância financeira, e não tem vacância financeira, olha lá que loucura. No Union aqui que tem 84% vago, tá? 84% vago. Você tem 10 andares, tem 8 andares e meio vago. E aqui você consegue ver que a vacância financeira tá de zero. Como que pode um trem desse? Isso aí se chama renda mínima garantida. Isso aqui, ao mesmo tempo que pode ser algo salvador, pode ser algo muito perigoso também. Olha só, vamos pro quadro preto aqui, ó. O que que é essa renda mínima garantida? Vamos supor que eu tô construindo um prédio, tá? Construí um prédio aqui e esse prédio chama Union Corporation, tá? Então, Union C aqui. E aí, você é o PVBI, você é o PVBI. Você chega aqui pra mim e fala assim, Léo, eu quero comprar, você é o PVBI, você chega pra mim e fala, eu quero comprar esse Union aí, beleza? E eu acabei de construir o prédio, tá pronto ali, ó, novo prédio. Aí eu falo assim, uai, top demais, é perfeito. Aí você vira pra mim e fala assim, Léo, mas eu preciso de uma garantia, porque eu vou comprar o prédio, eu vou te dar um dinheirão, e aí esse dinheiro meu tava rendendo alguma coisa aqui. Só que eu vou comprar o prédio, como não tem nada alugado, cara, vai passar um tempo aí sem eu receber nada. Aí eu viro pra você e falo assim, não, cara, fique tranquilo, eu confio tanto no meu prédio, confio tanto que o prédio é bom pra caramba, que eu vou te dar uma renda mínima garantida. O que que é essa renda mínima garantida? Eu falo pra você que veio aqui e comprou o prédio, eu falo assim, ó, cara, eu te dou durante 12 meses uma renda X. Se você não alugar, eu fico te pagando ali essa renda X durante 12 meses. Se você alugar, e aí tem dois tipos de contrato. Se você alugar, eu vou reduzindo essa renda X, ou pode ser que também, que mesmo com você alugando, eu continuo pagando a renda X, ou seja, você recebe aluguel dobrado. É que se você conseguisse alugar aqui 100% em 2 meses, por exemplo, e 12 meses eu ia te pagar essa renda X, cara, você ia receber o aluguel de 100%, todo mundo aqui te pagando aluguel, e eu ia te pagar a renda X aqui ainda. Essa renda mínima garantida, tá? Então, o que que é bom da renda mínima garantida? Que você fica sem vacância financeira. O ruim da renda mínima garantida é porque ela infla o dividendo do fundo imobiliário. E aí você olha lá, tá recebendo esse dividendo, só que vai finalizar as rendas mínimas garantidas, se não tiver alugado, meu parceiro, vai cair o dividendo. E perceba aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. A renda mínima garantida do ativo Union Faria Lima é vigente até outubro de 2024. Até outubro, no próximo mês, não vai ter mais a renda mínima garantida. E aí, meu parceiro, vai sair de vacância financeira zero para 84% de vacância financeira. Ou seja, vai reduzir pra caramba a receita advinda da Union, né? Advinda da Union. Você consegue perceber que ele é o menor dos prédios, a BL total detida aí pelo fundo é a menor de todos, né? Lógico que quem tá dando mais dinheiro aqui é esse Park Tower aqui, que tem 22 mil metros quadrados. Faria Lima aqui também, 22 mil metros quadrados. Inclusive aqui ele também fala sobre as rendas mínimas garantidas da aquisição do Deone e do Faria Lima. Foi acordada para cobrir a vacância financeira e valores de alocação abaixo do mercado. Então, essa renda mínima garantida é uma estratégia para os fundos de laje, mas você tem que tomar cuidado quando você for avaliar esses fundos que têm renda mínima garantida, para você não inflar o dividendo que você está recebendo e contar que você vai receber isso aí para sempre, porque não é para sempre. Alocação por ativo aqui em porcentagem de receita, você consegue ver que o Union aqui, ó, recebe 9% da receita. Se a gente pega esses 9% e tira aqui 84,7%, ó, ele vai corresponder só 1,3% da receita. Ou seja, vai diminuir 7,7% da receita. Então essa receita que tá caindo aqui na DRE, ó, essa receita que tá caindo aqui na DRE vai diminuir, né? Vai diminuir. Então aqui a gente viu um ponto negativo importante que a gente conseguiu realmente olhar e falar assim, não, isso aqui pode ser um ponto negativo mesmo. Tem 18% hoje da receita deles é por renda mínima garantida. 18% aqui, ó, renda mínima garantida. Se você olhar a localização dos imóveis, pô, só localização top dos imóveis mesmo, né? Só ali no canto premium ali de São Paulo, realmente coisa de louco. Mas não tá conseguindo alugar, vai provavelmente demorar mais um pouco a alugar, né? Aqui mostra as devoluções esperadas, então tem umas pessoas saindo, tem alguns inquilinos entrando. E aqui se a gente calcular o pior cenário, no caso do PVBI também, você consegue ver que a receita potencial dele é de 67 centavos. Aí tem vacância, tem carência de desconto aqui, então 5 centavos, né? Aqui neste mês teve ali uma venda de ativo, 7 centavos, mas normalmente não vai acontecer isso, né? Então se a gente tirasse aqui os 5 centavos, mais essa multa aqui, deferimento de outros, sem contar com a venda de ativos, ficaria 61 centavos. A receita imobiliária ia pra cá como se fosse 61 centavos, certo? 61 centavos tirando aqui despesa imobiliária, despesa operacional, e não contando também aqui com a reserva de lucro, porque eles usaram um pouquinho da reserva de lucro, cara, vai dar um total aí de 0,52 centavos. Isso porque eu não tô falando da renda mínima garantida ali
ali que vai acabar em outubro da Union. Então, provavelmente, esse dividendo de 65 centavos, caso não tenha aluguéis, né, agora, se eles não conseguirem alugar, se eles não conseguirem vender, pô, provavelmente esse dividendo aí vai cair muito mais do que o do KNRI, muito mais do que o KNRI. Pelo menos na minha avaliação, né? Isso aqui, lógico, pode mudar para você, por exemplo, não, Léo, eu não acho que vai cair, porque eles vão conseguir vender fácil, os prédios são bons pra caramba, vão alugar fácil, enfim. Aí depende do qual é a sua visão também pro negócio, né? Só agora em 2024 eles fizeram 3 emissões, ó. A quinta emissão aqui pegou aí uma captação de meio bilhão, né? Depois na sexta emissão aqui mais 749 milhões e agora na sétima emissão que fizeram agora em junho, 125 milhões. Aqui, adquiriu aqui a Cidade Jardim. Então, essa aquisição da Cidade Jardim eu até trouxe aqui pra vocês, foi 31 milhões, já tá alugado, então vai dar mais 1 centavo por cota aí, já tá alugado. Então comprou já 100% alugado, não vai ter problema com vacância. E aqui no caso do edifício Jardim que eles compraram, aí 280 milhões, 155 milhões foi na hora da escritura, né? E aí os outros 124 vai ser pago depois mediante subscrição de cotas. Também tá alocado 100% dos imóveis, então isso é uma boa estratégia, né? Lá de comprar um negócio já alugado, que aí passa dessa dificuldade de ter que alugar, né? Cap rate projetado aqui foi de 7,9% ao ano, incremento previsto na receita imobiliária de 7 centavos por cota a serem paga até 18 meses, levando em conta a renda mínima garantida acordada com o vendedor. Então também tem renda mínima garantida aqui acordada, mas daria ali 7 centavos para cima. E aí fazendo aquela nossa conta de 52 centavos, que seria o que vai acontecer, né, inevitavelmente, se não continuar acontecendo ganho de cota, se a gente subir 7 centavos aqui dessa renda mínima garantida agora, junto com essa compra aí do edifício Jardim, mais 1 centavo do outro módulo, vai dar 8 centavos certinho, né, vai 60 centavos. Aí não sabemos como que eles vão conseguir realmente subir esse dividendo. Se a gente pega o valor do PVBI hoje, R$ 92,80 e coloca ali um dividendo yield de 60 centavos, dá um yield de 0,64. Então, o yield está até, inclusive, maior do que o do KNRI. Né? Você consegue ali 0,01% maior. Então, se você olhar só, única e exclusivamente para dividendo, você vai ganhar mais com o PVBI do que com o KNRI. Só que se você for olhar para qualidade, segurança do portfólio, né? Eu ainda prefiro o KNRI, né? Com as possibilidades de alta da receita. No caso do KNRI, a gente viu várias possibilidades de alta da receita. No PVBI, a gente viu várias possibilidades de baixa da receita, né? Então, depende aí do seu perfil de risco, né? No momento, realmente prefiro o KNRI. Lógico que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda. Não é pra você vender PVBI para comprar KNRI, não é pra você também fazer qualquer outro tipo de movimentação só porque eu falei que KNRI, na minha opinião, tá melhor. É o que eu faço na minha carteira. Isso aqui é puramente didático, não é pra você fazer também, só porque eu falei, beleza? Tem que saber, tem que aprender a estudar. Eu ia colocar dentro desse top 3 também o GTWR, que é o fundo que sai no primeiro lugar de lajes corporativas. É um fundo bem mais arriscado que os outros, mas eu não vou colocar ele porque senão ficaria todos de lajes corporativas. Se você quiser um vídeo de GTWR específico, que é um fundo que inclusive eu tenho na minha carteira, tenho algumas precauções com ele, lógico, deixa nos comentários aqui embaixo que eu leio o relatório junto com você, beleza? Então vamos dar uma olhadinha agora nos fundos de logística. Então eu seleciono aqui fundo de logística, dou um filtrar aqui, você já consegue ver todos os fundos de logísticas aqui ranqueados no método 2 em 1. E aqui a gente já falou, inclusive, se eu não me engano, eu não sei se eu fiz esse vídeo aqui no YouTube ou se foi live, o pessoal do método 2 em 1, analisando o VILG, analisando o RSAT, e a gente tem alguns fundos interessantes aqui. A gente tem o GAR e o GGRC, que inclusive aqui a comparação entre o GAR e o GGRC no quesito PVP, o GGRC tá mais barato, o GAR tá pagando um pouquinho mais, então a gente tem que analisar aqui qual que seria dos dois que teria mais vantagem, né? Já tem vídeo do GAR aqui no canal, então é só você conferir o vídeo do GAR. A gente vai fazer um vídeo rápido aqui, um disclaimer rápido do GGRC. Você consegue perceber aqui que também tem o LVBI, né? Que tá bem descontado também. Pô, os fundos da VBI aí todos descontados, né? Por que será? Por que será? Pois a gente pode fazer um vídeo também da VBI aí, da LVBI, se você quiser. Deixa nos comentários aí quais são os fundos imobiliários que você quer que eu avalie, que aí eu avalio os fundos imobiliários, né? Então, clicando aqui no GGRC, duas coisas que a gente consegue ver aqui, já é um comunicado, outro comunicado e um fato relevante. Então, vamos abrir esses comunicados. Ó, o fato relevante aqui fala: a venda do ativo foi realizada pela AAA pelo preço ajustado de 130 milhões recebidos à vista, sendo que parte foi usado para amortização dos recebidos imobiliários e parte foi distribuída como lucro para os cotistas da AAA. O cap rate de saída foi de 7%. Essa transação, olha só, após essa transação, o guidance básico do fundo passará de 0,9 centavos para 10 centavos por cota por mês, com início a partir do resultado caixa de setembro até o final do segundo semestre de 2024. O que quer dizer isso aqui? Lembra que eles comprou um pedaço ali do BLMG? Lembra disso? Eu fiz até um vídeo sobre isso. A gente falou, pô, é uma jogada arriscada, a não ser que o fundo venda o ativo, vai valer a pena, mas se não vender não vai valer tanto a pena assim. Jogada meio arriscada. Então eles fizeram essa jogada arriscada, o gestor fez essa jogada arriscada e conseguiu aí, né? Conseguiu um bom resultado, realmente. AAA foi vendido e aí eles
conseguiram grande parte desse capital aí. Primeiro ponto positivo aí pro GGRC. Segundo comunicado ao mercado aqui, ó, GGRC celebrou uma carta de intenções para aquisição de 2 imóveis de característica híbrida, 57 milhões, aí daria ali 27 milhões no ato do fechamento da transição, depois 15 milhões até 15 de julho de 2025 e 15 milhões até 15 de dezembro de 2025. Cap rate desse 1 ano de operação vai ser de 15,7. Nossa, por que o cap rate tão alto? Porque ele compra o imóvel, olha que interessante isso aqui, né? Quando isso aqui dá certo é muito bom. No ano ali você vai receber muito dinheiro, ó, pelo investido. Ele compra ali 57 milhões, só que ele paga só 27 milhões. Então, esses 27 milhões vai gerar 100% do aluguel, porque ele já tá com o imóvel, já tá 100% alugado, só que ele ainda não pagou isso aqui, ele vai pagar isso aqui só lá em 15 de dezembro de 2025, ó. Então, até 15 de dezembro de 2025, esses 27 milhões tá rendendo esse 100% de receita. Só lá em 15 de dezembro que ele vai realmente ter pago 57, né? E esse cap rate aqui vai cair para uns 10, talvez um 9,8, enfim. Mas no primeiro ano aí, realmente o cap rate fica muito alto, porque ele já tem um imóvel, mas ele ainda não pagou toda a dívida. Ele já recebe o aluguel, mas só tirou do bolso dele 27 milhões. Então, uma ótima compra aí também, né? 2 pontos positivos aí pro GGRC. Aqui no relatório você consegue... Aí o pessoal pensa, nossa, o Léo falando aí de GGRC, tem um vídeo dele lá no GGRC, não sei o que e tal. Tá puxando saco não, isso aqui não foi eu que pedi pra eles colocar não, viu? Eles colocaram aí porque eles quiserem, nem sei por que foi pra aí. Não tem relação nenhuma com o GGRC não, eu só sou cotista do GGRC, porque o GGRC, na minha opinião, é um fundo que tá indo bem, né? E a gente vai ver aqui as atualizações. E você sempre tem que olhar, né? O fundo tá caindo porque, você já sabe, 2 pontos. É o dividendo que caiu ou é o dividendo que tá com previsão de queda? E o fundo imobiliário tem previsão de subida? Tem previsão de subida quando? Quando o dividendo subiu ou quando a sua previsão para que o dividendo suba está acontecendo. É aí que a gente vê alguns pontos que nos fazem perceber que o dividendo vai subir e que provavelmente pode ser que a cota suba também. Primeiro ponto que faz ali, que a gente leu, que pode ser que o dividendo suba. Até o guidance, né, que é o projetado pelo próprio gestor, subiu de 9 centavos para 10 centavos. Isso é 10%. Isso é 10% de alta. É 10%. É a mesma coisa de um fundo imobiliário que paga R$1 começar a pagar 1,10. É muita diferença. E mesmo soltando todos esses fatos aí, ó, você pode perceber que o fundo tá caindo no último mês quase 1%. Né? Você vê o quanto as pessoas são mais ineficientes em fundos imobiliários. Além disso, olha lá, o estágio de obra em andamento na expansão de Souza Cruz encontra-se 81% concluído. A entrega da primeira fase será em setembro, ou seja, vai entregar mais coisas construindo, ou seja, mais receita imobiliária, né? Já tá 81% construído aí, você consegue ver a construção que eles estão fazendo aqui. Então a gente tem 3 pontos para subir essa receita, né? Venda do AAA, compra de 2 imóveis com cap rate absurdo para esse ano e 3, conclusão ali de um galpão que estava sendo construído, uma expansão ali pro Souza Cruz. Então já vem subindo nessa receita, ó, 9.2, 9.4, 9.8, 10.7 e provavelmente vai subir mais um pouquinho por conta desses 3 pontos que a gente comentou, né? Distribuição de resultados aqui, você consegue perceber que ele tá pagando aí no mês 0,82% mais ou menos de yield mensal, né? Aqui ele compara as rentabilidades com os outros fundos de logística, né? Então dele tá pagando 9.9 e a média dos logística pagando 9,3. Aqui ele monta um gráfico muito legal de rentabilidade e alavancagem. Quanto mais alto tá aqui, mais o fundo tá alavancado. Então, se, por exemplo, você vê o TRXF aqui, ó, ele tá rendendo muito, mas ele tá muito alavancado. O GARI, por exemplo, rende mais do que o TRXF, tá menos alavancado. A gente vê aqui o GGRC, aqui no ponto de 10, alguns quebradinhos de dividendo, e uma alavancagem de 10% ali, mais baixo do que 10%. O HSLG aqui também rendendo praticamente isso, com alavancagem baixa também. Você vê aqui o HGLG com alavancagem do mesmo tamanho do GGRC, rendendo bem menos. É porque fundos de ancoragem estão mais para essa parte e fundos de oportunidades estão mais para essa parte aqui. Aqui, inclusive, você consegue ver essa alavancagem, não vamos calcular, porque a gente já sabe que é próximo de 10% ali, né? Tem os CRIs, as obrigações aqui. Você consegue ver bem certinho aí quais são as indexações também, não são dívidas tão caras, né? Aqui embaixo a gente consegue ver a tipologia do galpão. Então você consegue ver que 58% é logístico. Aí tem aqui 22% industrial e 19% híbrido aqui dos galpões. Grande parte está alocado para o varejo ali, que inclusive se a gente olha aqui nos inquilinos, um pouquinho acima aqui você consegue ver que as americanas aí tá com 23,20%, né? 23,20%. No caso esse é o semestral. No julho aqui, que foi o último mês agora, como já tiveram novas compras, mudanças, alguns inquilinos, já ficou aí 20,7% da Americanas. Tá tentando reduzir aí essa concentração que tem na Americanas, né? Inclusive reduziu aqui um pouquinho da Ambev. Enfim, sempre quanto mais pulverizado foram os inquilinos, melhor, porque se sair um inquilino não vai ter tanto impacto assim na cota, né? Você consegue perceber aí que tem bastante inquilino, não é uma coisa que a gente precisa preocupar demais. Tem vencimento de contrato aqui em 2027 e 2030, né? Então 2027 aqui pode ser uma preocupação para você aí que tem muito medo, né? 3 anos aí vai vencer 38% dos contratos. O vencimento dos contratos você sempre tem que lembrar. O gestor não fica de braço cruzado esperando
contrato vencer para depois entrar em contato com o inquilino. Provavelmente eles já vão entrar em contato para poder ver se o inquilino vai sair, se não vai. E caso saia, ele vai ficar sabendo desse interesse de desocupação em um ano antes. E aí ele já começa a procurar novos inquilinos, né? Aqui a gente tem o quarto ponto que nos faz pensar que essa receita do GGCR pode aumentar. A alocação média do portfólio está de cerca de 18,96% abaixo da média nacional de preços ofertados. Então pode ser que em algumas revisionais aí, eles usam isso aqui como argumento. Pô, nossa, chega assim no inquilino e fala, pô, nosso aluguel médio aí tá 18% abaixo do mercado, vamos ajustar isso aí para 15% pelo menos abaixo do mercado, 10% abaixo do mercado. Isso pode fazer com que suba ali realmente mais ainda a receita imobiliária. Aqui você consegue ver os imóveis dele, né? Mas fechando, para você entender qual é a minha opinião do GGRC, inclusive tem algumas análises mais profundas do GGRC aqui no canal, se você quiser é só você dar uma procurada aí, né? Digita geração de dividendos GGRC. Na minha opinião, a gente viu 4 pontos para aumento de rentabilidade. Quando você vê 4 pontos para aumento de distribuição de dividendos, o que você vai fazer? Exato, né? Se você considera como oportunidade, você vai aportar. É inclusive isso que eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou abrir minha Clear aqui pra gente colocar algumas ordens limitadas, né? Ainda não é 10 horas, 9h36, mas já vou deixar aqui minhas ordens limitadas pra mostrar pra vocês que o que eu avalio aqui junto com vocês é algo que eu realmente faço, é algo que eu realmente ensino dentro do Método 21, é algo que realmente eu prego dentro da minha própria carteira, eu uso pra minha própria carteira. Inclusive eu tô aqui com as dúvidas do Método 21 aberta, e aí você vai ter acesso a essa comunidade aqui do Método 21, braba pra caramba. Você consegue baixar até o aplicativo no celular para você mandar suas dúvidas e aí eu vou sempre responder essas dúvidas, né? Sempre passa um tempo aí respondendo as dúvidas da galera aí. Então vamos aqui na Clear, vou lá em Swing Trade e aqui a gente seleciona os dois fundos imobiliários que na minha opinião estão descontados, né? O KNRI, vou pegar aqui um pouquinho de KNRI. Se quando eu entro aqui na minha carteira, dá uma olhada aqui na minha carteira, você consegue perceber que eu tô com R$266 em ações e R$225 mil em fundos imobiliários. Eu preciso rebalancear isso aqui, né? Consigo agora, através dessa oportunidade que abriu aí, comprar mais um pouquinho de fundos imobiliários. E tem um ponto aqui importante, ó, o ETF, que eu vou fazer vários vídeos, cara, sobre ETFs. Inclusive, eu soltei um vídeo ontem, é uma polêmica, inclusive, é uma polêmica aí entre vários influenciadores, tem uns que dizem que sim, outros que dizem que não, enfim. Dei minha opinião lá, se você quiser saber qual que é a minha opinião sobre ETF, se você tem que comprar IVVB11 ou IVV, cara, faz muito sentido você assistir aquele vídeo. E futuramente, provavelmente, a gente vai começar a aportar mais um pouquinho aí em ETF, que tá realmente bem desbalanceado, né? Nossa meta é 25%. E tá ali com 7,17%. Mas a oportunidade a gente não pode deixar passar. Então vamos comprar aqui algumas cotinhas de KNRI. Vou pegar aqui 100 cotinhas de KNRI. Aí aqui no caso eu vou colocar limitada. E vou colocar esse preço aí de 152,16 mesmo. Só pra quando abrir o mercado já comprar. Então vou deixar ali comprar. E já foi enviada a ordem com sucesso. E agora vamos aqui pro GGRC. E vai deixar limitada também. GGRC custa R$10, né? Então a gente tem ali comprar 1.900 cotas aqui de GGRC. Dá ali um comprar ali, enviar, pronto, já foi enviado com sucesso. Depois, inclusive, vou deixar aqui o recibinho aí de ordem executada, o editor coloca aí pra vocês depois que o mercado abrir, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra mais análises como essa. Eu preciso saber se você gosta do Top 3 FI ou não, se você prefere que eu não fale mais de fundo imobiliário, que eu fale mais de ações, eu preciso saber, né, cara? Preciso saber, você precisa interagir junto comigo. Até mais, investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.